Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai fazer um programa bem diferente. Nós estamos aqui no Museu da Hering, no Bom Retiro, e a gente está fazendo o lançamento de uma campanha nacional para prevenção nas gestantes, na parte de odontologia. Então, um check-up odontológico digital para gestantes. Então, toda a importância desse cuidado que a maioria das mamães não sabem, que podem passar inúmeros problemas para o feto, para o bebezinho que está se formando na barriga. Então, vários problemas bucais, como a gengivite, a periodontite, podem influenciar, as bactérias passam a barreira placentária e podem influenciar diretamente o nenenzinho, como baixo peso, nascimento prematuro. Então, inúmeras coisas que podem acarretar. Então, a gente está aqui dando uma série de informações, porque as mamães não sabem muitas dessas coisas, que a odontologia tem tanta relação assim com o nascimento do futuro neném, que é uma etapa tão importante, é uma etapa tão delicada e tão especial na vida de toda a família. Então o Jean vai fazer uma palestra, vai dar inúmeras dicas, cuidados, o que a mamãe deve fazer para cuidar de si, da sua saúde e também da saúde do futuro nenenzinho que está se formando e vem para alegrar toda a família. Então agora vai ter uma palestra com ele, vocês podem aprender muitas coisas a respeito da odontologia na gestação, os mitos, os medos que muitas mamães têm, que não pode fazer, não pode tratar. Então tudo isso agora o Gia vai esclarecer para vocês, o que pode, o que não pode e como que a gente vai fazer isso. Vamos lá então ver essa palestra linda? A Maison Odontologia, hoje ela faz parte de um grupo, do grupo Qualidade em Saúde, é um grupo nacional, a gente tem algumas divisões aí em todos os estados. Hoje nós somos aqui em Blumenau a representação desse grupo, do grupo Qualidade em Saúde. Nós temos outros parceiros aqui no estado, em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, de Joinville, de Jaraguá do Sul e de Itapema. E esse grupo, o intuito, logicamente, de todas essas clínicas, no país são mais de 300 clínicas independentes, mas envolvidas nesse grupo, que seguem esse lema de tentar promover qualidade de vida e o bem-estar. Então a gente tenta atuar aí no nosso dia a dia, promovendo prevenção e também tentando instruir aí a hábitos mais saudáveis. A gente acaba divulgando o nosso trabalho através das redes sociais, a gente acaba sendo bem atuante nessa área, no Facebook, no Instagram. A gente tem o programa que a gente passa na TV local aqui na nossa região e acabou também transformando em vídeos para a internet. Então hoje a gente tem uma visibilidade muito grande e um respaldo e uma informação muito bacana para as pessoas. Tá? Com a gente fazendo parte desse grupo Qualidade em Saúde, veio aí, como a gente pode ver, o lançamento deles, a gente podendo fazer parte do grupo da campanha nacional do check-up preventivo digital. Então esse check-up ele está vinculado mesmo à prevenção. A gente não tem a intenção, às vezes, de tratamentos, e sim a verdade na prevenção, para que a gente previna aquilo que a gente comentou com vocês agora recentemente. Então é uma campanha nacional. Essa campanha nacional ela foi lançada agora no mês de maio de 2016. A gente já tem aí visto alguns eventos que já aconteceram desde o Rio Grande do Sul até São Luís do Maranhão, e o pessoal está se mobilizando. Vai acontecer nos próximos dias também um evento em Jaraguá do Sul. O pessoal de Florianópolis também está se mobilizando para fazer um evento lá. Todos eles com esse mesmo foco da prevenção, e nesse momento para a gestante, que logicamente um mês que nem esse, que é o mês das mães, não poderia ser uma época melhor. Então esse aqui é o slogan da campanha, são os banners que a gente está aí distribuindo para vocês e que vocês podem também acessar eles através das nossas redes sociais. Então, a campanha nacional odontológica do check-up preventivo digital. Eu vou passar para vocês um pouquinho como é que funciona esse trabalho, tá? Então, iniciando, a gestante, ela nessa fase da sua vida, ela passa por necessidades especiais temporárias. Dentro da odontologia, a gente tem, na época da faculdade, algumas cadeiras diferentes de aprendizado, e uma delas está no cuidado dos pacientes com necessidades especiais. Nesse momento, a gestante também passa a ser incluída nesse grupo, logicamente temporariamente. Ela vai estar envolvida com profissionais da área da saúde, na área da odontologia, seria a periodontia, e logicamente seu médico ginecologista. Então, são áreas específicas que envolvam aí essa relação entre profissionais da área médica e da odontologia, tá? A realidade da odontologia, então, com relação aos cuidados que já existem, existe então o pré-natal odontológico,
faz parte já de uma cartilha nacional e, logicamente, o pré-natal odontológico é um tratamento, é uma orientação, logicamente, para as mães, não é para o feto. O feto, logicamente, está vinculado à informação de todos os cuidados que a mãe vai poder proporcionar para que ele nasça numa condição bem saudável. O que acontece, como a gente está lendo aí na tela, então, assim, é fato e é notável que há desordens periodontais e tratamentos necessários para gestantes nessa fase. Então, de 60% a 70% de todas as mulheres que estão nessa fase vão apresentar algum tipo de doença periodontal ou algum indício de gengivite. Tá? Então, vale a pena prevenir e as indicações a gente já vai, então, mostrar como é que funciona e por que tem que ter muito forte essa prevenção. Tá? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Eu vou passar um vídeo para vocês agora, que é um vídeo bem bacana de toda a relação que existe da boca com, às vezes, com todas as outras áreas da medicina, e o foco lógico nosso de hoje é com relação à gestante, mas eu gostaria que vocês assistissem e prestassem bem atenção, que tudo começa pela boca, e aí vocês vão ver que de forma que a gente pode cuidar e prevenir. Então, é um vídeo em inglês, esse vídeo está legendado, então é fácil para que a gente também possa compreender. E é bem bacana porque está relacionando algumas áreas da odontologia com a medicina, então que vale a pena a gente conferir. Então vamos lá. Então, como vocês puderam perceber, a importância dos cuidados com seus dentes, com a sua gengiva, com a língua, o como a gente tem que se prevenir para que a gente não gere problemas
maiores para os outros órgãos do nosso corpo. Então, assim, como a gente viu ali no próprio vídeo, tudo começa pela boca. Então, essa campanha nacional, gestante, idealizada pelo Grupo Qualidade em Saúde, vem totalmente a calhar, principalmente como ele comentou nesse mês das mães, porque o intuito é a prevenção. Tá? Logicamente, existe aí muitos mitos e muitos medos com relação às gestantes e os cirurgiões dentistas. A gente fez aqui a relação de alguns deles, que às vezes até combinam. Então, assim, cada filho nascido, um dente perdido. A gestação está sempre vinculada à dor de dente, que a gestante não pode tratar os seus dentes, que ela não pode tomar anestesia. Então, muito disso aqui é uma inverdade, às vezes é uma falta de informação. Não sei se vocês conhecem mais algum, a gente tentou fazer o levantamento de alguns, não sei se alguém lembra de mais algum, tá? Mas eu acho que foi isso que a gente mais ouviu falar, foi desse. Eu acho que eu achei o mais interessante foi cada filho nascido um dente perdido, mas logicamente que isso não tem relação nenhuma, tá? O que a gente tem que fazer, logicamente, é se informar, correr atrás da informação, repassar o que a gente conhece para outras que estão vivendo essa situação, para que possam ter uma gestação tranquila no que diz respeito à saúde odontológica. Os medos que existem com relação a nessa fase é porque a paciente se sente aí, às vezes, relativamente insegura na relação profissional entre o cirurgião dentista e o seu médico obstetra, às vezes, logicamente, por falta de informação ou de conhecimento até de ambos. Às vezes, cada um está muito focado na sua área e quando se depara com uma situação que nem essa, às vezes, um acaba passando a bola para o outro, pode-se dizer. E aí, logicamente, a gente percebe hoje em dia, no meio até de alguns que nós estamos vivendo, hoje pelo fato da Morgana estar grávida, então com o nosso médico, que também está bem instruído, consegue repassar essas informações para as suas clientes, que são as suas gestantes. Então, é muito importante esse tipo de coisa, essa relação, para que não cause essa insegurança. E, logicamente, esses profissionais têm que estar trabalhando de uma certa forma em comum acordo e podendo alinhar essa paciente para deixá-la cada vez mais segura. E, logicamente, o outro medo é que qualquer tipo de tratamento odontológico vai prejudicar o bebê. Então, vai afetar no seu desenvolvimento. Eu não posso tomar anestesia porque vai prejudicar, eu não posso tomar medicação. Então, assim, isso alguma coisa acaba sendo uma inverdade, porque tem medicações específicas para essas áreas, ou com doses menores, ou com concentrações menores, e logicamente vale a pena tratar a gestante do que deixar com que ela sofra, que aí sim vai acabar criando problemas muito maiores para gestantes. O pré-natal odontológico. Do que ele consiste, esse pré-natal odontológico? Ele é dividido de uma certa forma em duas etapas preventivas, tá? Então, assim, uma delas a profilaxia. A profilaxia seria a limpeza dos dentes. A forma ideal para a realização dela é que a gente faça uma evidenciação de placa. Então, existem produtos específicos para que a gente possa evidenciar a placa e mostrar para a paciente onde é que ela tem. E, logicamente, realizar, então, com a remoção, com aparelhos ultrassônicos, jato de bicarbonato, fazer um polimento nessa região para que não se acumule novamente com tanta facilidade. Se for o caso, realizar os tratamentos necessários, tratamentos que são, de uma certa forma, eletivos, como, por exemplo, ortodontia, tratamentos estéticos, clareamentos. Logicamente, essas coisas a gente pode adiar e deixar para depois da gestação. E uma das segundas etapas, então, do processo do pré-natal odontológico está na orientação da higiene bucal e da orientação para melhorar os hábitos da mãe nessa fase. Então, logicamente, quanto mais a mãe cuida dessa fase, com certeza vai ser mais fácil de cuidar do seu bebê, vai ser a mãe um espelho para o seu filho, então tudo vai, de novo, da informação. Gostaria que vocês anotassem isso, então acho que é bem bacana essa informação. A primeira visita, logicamente, do bebê ao odontopediatra deveria ser por volta dos 6 meses, ou quando se há o completo calendário vacinal e próximo da erupção dos primeiros dentes. Na fase da gestação, a formação dos dentes ela se dá ali entre o 3º e o 6º mês, então é muito importante, logicamente, uma dieta balanceada nessa fase, logicamente com uma ingestão maior rica em cálcio e vitamina D, que proporcionam aí também uma boa formação dos dentes do bebê. Tá? Então, por que fazer o check-up odontológico?
Nessa fase, há uma mudança hormonal muito grande nas gestantes. Então, assim, elas se tornam muito mais suscetíveis a essas doenças que a gente comentou, que podem gerar os problemas que a gente comentou no início. Então, assim, manter bons hábitos e manter uma boa higiene, logicamente, nunca é demais. Só que, às vezes, a gente não sabe como realizar isso. Então, através do check-up, através de imagens, então, esse check-up preventivo é realizado no consultório a partir de um exame que a gente utiliza com um equipamento de alta definição, por imagens, onde a paciente consegue acompanhar o que está acontecendo, ou ela pode acompanhar o resultado do procedimento que está sendo realizado já no mesmo momento. E, logicamente, são algumas etapas que a gente acaba realizando na gestação desses procedimentos. Então, prevenir com o check-up, a gente vai prevenir o que a gente comentou logo no início, o parto prematuro e o nascimento de bebês de baixo peso. Então, algumas das complicações que podem ser geradas em função de problemas bucais. A mais comum é a gengivite. Então, a gengivite, como todos sabem, é uma inflamação gengival. Só que na gestante, pelo fato dessa alteração hormonal, ela tem um aumento da progesterona entre o segundo e o terceiro trimestre de gestação, torna-se mais comum uma vasodilatação nas gengivas. Então, assim, por isso que ela vai perceber, então, que a gengiva fica mais avermelhada, que a gengiva, então, pode ter um pouco de sangramento. E se nessa fase ali houver um acúmulo maior de placa em função da deficiência na higienização, a gente vai acabar gerando esses problemas que a gente comentou. Tá? Então, cuidem com relação à higiene. A prevenção aí nessa área é bem importante para que esse estágio da gengivite não evolua. Então, começando pelo básico na gengivite, que é comum, quais são os tratamentos? A gente faça uma escovação regular, pelo menos 3 vezes ao dia, de pelo menos 2 minutos, logicamente utilizando escovas macias ou então ultra macias, para que não cause nenhum problema também no esmalte do dente. O fio dental faz parte dessa higienização, às vezes o paciente não sabe se usa antes ou se usa depois. O fio dental deve ser usado antes da higienização, porque ele já vai fazer a remoção do que fica, então, entre os dentes. E, logicamente, pode ser completado, então, com o uso de alguns enxaguatórios bucais. 99% dos problemas de gengivite podem ser tratados já no pré-natal odontológico. Então, é algo muito simples. Se isso evolui, acaba, então, evoluindo por uma periodontite. Eu vou mostrar para vocês agora só uma simulação de como é que seria, então, uma gengiva saudável, tá? De uma gengiva que está um pouquinho mais avermelhada e que é fácil de corrigir com a higienização. Então, a gente percebe nessa imagem que uma se difere da outra, simplesmente pela mudança de cor na parte gengival. Não há nenhum comprometimento do dente e nem mesmo dos tecidos que suportam o dente na boca. Quando isso evolui, então a pessoa às vezes chega ou nesse estágio, então a gengivite evolui, ela acaba evoluindo por uma periodontite. Essa periodontite, então, já é um estágio muito mais grave, que isso já está, então, impregnado no dente, então a gente já está vinculando aí ao tártaro, que tem uma dificuldade de higienizar, com a escovação já não sai mais. E isso, então, é fato já feito em revisões da literatura, que esse periodonto infectado, como vocês puderam ver naquele vídeo, a partir de momentos, então, do nosso dia a dia, de alimentação, às vezes de higienização, essas bactérias que estão ali alojadas podem entrar na corrente sanguínea e aí gerar todos aqueles problemas que a gente viu nos vídeos. Hoje, de novo, com relação a gestantes, a preocupação nossa maior, logicamente, é o parto prematuro, então, para nascimentos aí abaixo das 37 semanas, e com relação aos problemas das crianças nascidas com baixo peso, que seria com peso inferior a 2,5 kg, tá? Então, a preocupação nossa é muito grande nessa fase também. A gente tem que ter um cuidado um pouco maior com relação à higienização, porque nessa gengiva, nesse estágio, logicamente, já há um sangramento muito maior. Então, a gente tem que ter um cuidado, nós como profissionais também, muito grande. Tem aqui na sequência uma imagem para que vocês possam entender o que seria essa evolução. Então, logo na primeira, a gente vê uma situação normal. Aí, as outras já estão no estágio onde já envolve uma periodontite. Então, numa periodontite leve, de uma periodontite moderada e já numa situação mais avançada. Nessa última, então, vocês já percebem que já há, então, um comprometimento tanto do esmalte do dente, como comprometimento ósseo. Então, já começa já não mais aqui envolver só a prevenção. Já tem que, infelizmente, fazer algum tipo de tratamento para poder recuperar essa situação. E, logicamente, então, aqui nesse estágio, a gente pode imaginar que também haveria aqui uma sequência, um dente perdido,
se não houvesse um tratamento nessa hora, tá? Outras condições bucais que observadas na gestante, então, são a erosão dental, a boca seca e a percepção da mudança nas papilas gustativas e um gosto desagradável na boca. O que seria essa erosão dental? É muito comum na fase da gestação, principalmente nos primeiros meses, os enjoos. E, logicamente, dos enjoos, as náuseas, os vômitos, e acaba, então, aumentando muito a acidez na boca. Então, acaba gerando um problema que acaba prejudicando o esmalte do dente, e uma forma que a gente pode orientar vocês para melhorar essa situação seria que, a hora que passar por essa situação, façam um bochecho com água a princípio, tá? Aguarde uns 10 minutos, pelo menos, para depois de uma sequência, então, poder fazer a higienização. Por que isso? Porque a boca está com um pH tão elevado, tão ácido, que qualquer tipo de escovação que seja feito naquele momento vai acabar agredindo o esmalte do dente. Então, assim, é uma orientação, é uma dica que é muito comum, ninguém quer ficar com gosto na boca, e aí acaba se higienizando dessa maneira, tá? A outra situação, quando acaba se aumentando o pH da boca, torna-se muito mais propenso a cárie, então, logicamente, é um outro cuidado. Só que aqui, de novo, a gente já está partindo para os tratamentos, tá? Então, assim, algumas dicas que a gente tem passado para vocês, para poder melhorar, talvez, esse estágio da boca seca que se gera, é, logicamente, se hidratar melhor. Às vezes tem esses chicletes sem açúcar que estimulam e acabam ajudando um pouquinho nessa hora, tá? Então, quando fazer esse check-up? Pensou em engravidar ou está grávida? Procure seu dentista. Faça inicialmente, então, um check-up preventivo odontológico e, na sequência, logicamente, a orientação dela será para que se faça uma profilaxia. O Conselho Federal de Odontologia, ele preconiza que, nessa fase da gravidez e da gestação, que a paciente procure o consultório de 3 em 3 meses, para que realize esses procedimentos e que possa ter segurança no nascimento do seu bebê. Então, isso é preconizado pelo Conselho Federal de Odontologia. Como é que se faz? Então, como é que se realiza esse check-up? Como é que a gente pode entender melhor? Então, é um exame de imagens, tá? Normalmente, a gente, como profissional da área, solicita exames, às vezes, radiográficos, que o paciente tem uma dificuldade muito grande da compreensão. A gente brinca que quando o paciente vê uma radiografia, na verdade, ele vê branco, preto e cinza. Ele não entende o que ele está enxergando. E, logicamente, nessa forma, como eu estou mostrando aí para vocês, a partir de imagens, ele consegue focar naquilo que ele quer melhorar, ele consegue visualizar, ele consegue perceber a progressão de um problema ou, logicamente, a progressão daquilo que ele está cuidando, como está evoluindo positivamente. E a sequência disso, logicamente, é a profilaxia, que nem eu comentei com vocês, evidenciação de placa, a gente acaba utilizando equipamentos de ultrassom para fazer remoção de tártaro, um estágio um pouco mais avançado, e na sequência os polimentos para tentar deixar a região o mais lisa e polida possível. A época de poder realizar esses procedimentos é em toda a etapa da gestação. No caso de tratamento, por exemplo, o período ideal seria no segundo trimestre, desculpa. Logicamente, porque daí a gestante já está mais propensa, ela já passou por situações iniciais mais delicadas, já está um pouco mais acostumada com a situação. Logicamente, no primeiro a gente tenta evitar, porque é uma fase onde está havendo ali a formação dos principais órgãos vitais. E, logicamente, depois, no terceiro trimestre, acaba sendo um pouquinho complicado o tratamento, pelo fato do desconforto, da posição da cadeira, às vezes pode também prejudicar o feto pelo caso da posição. Mas as etapas de prevenção e de profilaxia a gente pode realizar em todas elas, mas as etapas de tratamento a gente tenta equalizar e tentar fazer da melhor maneira no segundo semestre. Logicamente, lembrando que não é para evitar tratamento em nenhuma das fases da gestação. Tentar adiar só acaba sendo pior, logicamente, para o feto, porque por o aumento de algumas substâncias do corpo acabam gerando problemas no próprio feto, tá? Existem protocolos de atendimento e medicação específicos para gestantes. Então, esses protocolos, a gente está cada vez ali no grupo Qualidade em Saúde desenvolvendo melhor ele para deixar de uma certa forma padrão para o grupo. Logicamente, existe já alguns protocolos de atendimento, a gente está criando o nosso, do nosso grupo Qualidade em Saúde, que vai acabar dividindo quais os procedimentos que a gente poderia estar realizando no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre, tá? E, logicamente, existem medicações específicas para gestantes. Nessa hora, a única coisa que a gente tem que tentar evitar são o uso dos anti-inflamatórios.
mas existem anestésicos que a gente pode estar utilizando nessa fase, existem alguns antibióticos que a gente pode dar para a gestante que não vai gerar nenhum tipo de problema, que logicamente a preocupação dela maior está com o seu bebê. O segredo, então, do que a gente está comentando aqui com vocês, logicamente, está aí, né? Manter a boa higiene e sempre estar muito bem informado. Então, se a grávida não tiver problemas de cárie, não tiver problemas gengivais, vai ter, logicamente, um sucesso na vinda do seu bebê. A gestante que sabe se cuidar, com certeza vai saber cuidar do seu bebê da melhor maneira. Tá? A gente vai deixar aqui para vocês alguns dos locais onde vocês podem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, onde a gente acaba divulgando um pouquinho mais, de uma certa forma, com mais informações para vocês e que vocês possam curtir elas de maneira e na hora que vocês acharem melhor. Então, a gente tem o nosso Facebook da clínica, da Implant Center Maison. Eu acabo utilizando o meu Instagram pessoal também, divulgando alguns trabalhos que a gente acaba fazendo lá na clínica. Do programa que a gente tem na TV, aqui na TV Galega, em Blumenau, acabou se tornando um canal na internet, um canal de vídeos no YouTube. Hoje a gente tem quase 300 vídeos na internet e essa quantidade de visualizações já ultrapassou 1.700.000 visualizações, então tem muita informação lá para vocês. E também no portal do Grupo Qualidade em Saúde, lá é um portal que está vinculado a várias outras áreas da saúde, não só da odontologia, e que vocês vão poder lá conhecer os outros profissionais do grupo, as outras cidades que estão envolvidas com esse mesmo projeto, com esse mesmo lema.